O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus entrou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Evangelho, perdoe os nossos pecados. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Nós meditamos nesse Evangelho um domingo atrás, né? Então nós queremos lembrar que a iniciativa, né, o princípio de tudo é Deus. Não fomos nós que amamos Deus primeiro. É Deus, né, que nos amou primeiro. Então Jesus, né, ouvimos no Evangelho, veio procurar e salvar, né, o que estava perdido. Então a iniciativa é de Deus. Né? E nós seríamos incapazes de amar a Deus se Ele não manifestasse a nós o seu amor. Então Zaqueu, ele representa cada um de nós, né? Jesus o procurava. E como Jesus chegou até ele? Por meio da igreja. Ele era um pecador como nós, né? Também, talvez, procurava, né, aproveitar alguma ocasião, né, para levar alguma vantagem. A sua posição, né, até favorecia isto, né? Era visto pelo povo como um pecador público, talvez por causa da sua função mesmo, né? E ele vai representar cada um de nós, porque nós também muitas vezes fazemos a mesma coisa. Muitas vezes, quando acontece a oportunidade, podemos cair na tentação de querer levar vantagem em alguma coisa, e assim não exercer a caridade, né, que Deus espera de nós. É o pecado, né, que está como que presente no coração daquele que se fecha à graça de Deus. E nós, às vezes, né, esquecemos da presença de Deus e caímos, né, em muitas fraquezas. Então Zaqueu representa nós, pecadores.
Então Jesus chega até ele como chega até nós por meio da igreja. Me lembro, né, em Piedade Gerais, quando começou, né, essas manifestações, né, sobrenaturais, eu vi, foi no meio de um vídeo, né, isso faz muito tempo. Alguém perguntou, né, para Marilda como é que, né, aquelas mensagens iriam chegar nas pessoas. Interessante, né? Deus tem seus jeitos para, né, chegar a atingir os corações, né, para atraí-los a Ele, né? Eu me lembro que ela disse assim: Ele vai chegar por meio do povo. Significa isso, né? Essas mensagens, essas graças vão chegar às pessoas por meio das pessoas. É assim que Deus faz. Zaqueu, ele tomou conhecimento, né, das maravilhas que Jesus estava fazendo, realizando, operando em favor do povo, por meio do povo. Então Jesus chegou até ele, né, por meio do povo, por meio da igreja. Deus não faz nada sem a igreja. De Santo Agostinho, Deus nos criou sem nós, mas não quer salvar-nos sem nós. Então, assim como Zaqueu, cada um de nós temos a nossa história, né? E percebemos, né, que Deus está chegando até nós de várias maneiras. E Zaqueu, tocado pela graça, nós estamos aqui porque fomos tocados pela graça, né? O Senhor nos chamou a estar aqui hoje. Zaqueu quer como que corresponder a essa graça e ir ao encontro do Senhor, né? E o procurar. Ele era pequeno, ele arrumou um jeitinho, né, para ver Jesus passar. Vocês arrumaram um jeitinho para chegar aqui também, né? Uns vieram de carona, alguns vieram a pé, né? Passei por um grupo aí no caminho, outros vieram de ônibus, né? Quer dizer, nós nos ajeitamos, né, quando nós queremos buscar encontrar o objeto do nosso amor, né? No caso aqui, Deus, né? Então Zaqueu baixo também arrumou seu jeitinho, subiu lá, né, uma figueira para ver se passar. E Deus já nos conhece, né? Ele nos acompanha. Então Jesus, né, passando, sabia, né, que Zaqueu estava ali. Jesus conhece o nosso coração e vai, né, dizer a ele, como hoje quer dizer a cada um de nós aqui, né: hoje quero ficar na tua casa. É a mesma mensagem que Jesus quer comunicar a cada um de nós. Hoje eu quero ficar e permanecer na casa de vocês. E quando a gente fala de casa, não vamos ficar pensando na casa material. Vamos olhar acima de tudo, né, no essencial. A casa espiritual é o nosso coração. Daqui a pouquinho ele vai entrar nessa casa, né, de maneira tão bonita, através do mistério da Eucaristia, né? Porque a gente comunga o Senhor não é com a boca. A boca é o meio. Mas com o Senhor acima de tudo, e deve ser assim com o coração. É triste ver a pessoa procurar o Senhor apenas exteriormente, né? Nós comungamos o Senhor com o nosso coração. Por isso, daqui a pouquinho também nós vamos, né? Muitos de vocês vão ver este mistério do Evangelho se realizar na vida de cada um. Vou ficar na tua casa. E Jesus quer permanecer. Isso se dá pela graça, né? E quando Jesus entra na casa, o que acontece? O pecado sai. Quando Jesus entra na casa, né,
a graça, a luz de Deus nos envolve. Hoje na casa nós nos tornamos, né, vestidos de branco, né? Vimos no livro agora do Apocalipse, primeira leitura, né? Deus reveste com a sua graça. E assim faz nossa alma, né? Bela, linda, agradável, né? A Deus, radia o bom odor, né? Das virtudes. Assim aconteceu também na vida de Zaqueu, né? Quando entra naquela casa, né? O que aconteceu? Ao sinal, né? Senhor, quero dar aos pobres a metade dos meus bens. Zaqueu começou a ter sensibilidade para com o próximo, para com o necessitado, aquele que muitas vezes, né, fica marginalizado, né? E Zaqueu agora, né, vestido com a graça, começa a olhar o mundo no olhar de Deus, né? Agora ele está liberto da pior cegueira, né? Que é a cegueira espiritual, né? Agora ele recebeu o colírio, né? Na primeira leitura, né? Que o faz enxergar, né? Com a pureza do olhar de Deus. Vou dar a metade dos meus bens aos pobres, né? É tão bacana ver a pessoa sensível para com o irmão, prestar atenção, né? Naquilo que ele precisa. Não pensar somente em coisa material. Hoje há muita miséria espiritual, carência afetiva, falta de atenção, falta, né, do amor de Deus. Então, Zaqueu, né, é um sinal para cada um de nós, né? Eu vejo o que a graça faz. Vou dar a metade dos meus bens aos pobres. Você vê que o mundo mergulhado nas trevas, no pecado, a gente vê, né, quanta falta de sensibilidade, né? É triste quando alguém perde, né, essa sensibilidade, essa afeição, principalmente pelo irmão que sofre, né? Essas guerras, conflitos, mortes. Isso é ausência, carência, né, do amor. Zaqueu, ele não para por aí. Veja como o milagre de Deus acontece no coração convertido a ele, né? Senhor, se defraudei alguém, quero devolver até 4 vezes mais, com juros e correção monetária, né? 4 vezes mais, né? Então, esta, né, é a maravilha que Deus realiza no coração daquele, né, que recebe o Senhor, né, nesta casa, né? Vocês viram que as pessoas ficaram criticando Jesus, né? Porque ele foi ao encontro de um pecador. Assim também, né? Quantas vezes você faz o bem, ou quer fazer o bem, é criticado porque está fazendo bem. Até seu irmão de caminhada, né? Quer te desanimar. Aí você vai ajudar a servir o malandro, né? Aí ele vai julgar aqui fora e vai. Mas Deus não olha isso, Deus olha o seu coração, né? Então, essas críticas, né? Essas oposições ao bem, ao amor, não vem das pessoas em si, vem do maligno, vem do demônio. Ele é o agente principal que age nos corações. Satanás significa aquele que procura impedir, dificultar, né, o avanço do evangelho, da boa nova, né? A obra evangelizadora. Então, ele é o agente. Então a gente assim precisa compreender, né, essa miséria e não cair na mesma tentação de criticar, julgando aquele irmão, né? Que talvez te criticou porque você fez o bem. Você precisa retribuir, né? Continuando fazendo o bem, né? E mostrando a ele, né, que o bem é mais forte do que as trevas, do que o egoísmo, né? E assim o inimigo, né, o agente do mal, o demônio, né, ele perde a força, né?
Então Jesus sofreu também as misérias, né? E ele derrotou essa fonte do mal, né? Por meio da sua caridade, seu sacrifício, né? A sua entrega ao Pai por cada um de nós. Então Zaqueu também foi alvo dessas críticas. Ele foi comer à casa de um pecador. Veja a humilhação, né? Zaqueu sofre, né? O pecado realmente nos humilha. Então Jesus, eu vim, né? Para salvar o que estava perdido, né? Então essas mesmas pessoas que criticavam, né? Jesus, agora vão se alegrar com Jesus. Por quê? Porque talvez, né? Tenham sofrido algum prejuízo daquele homem, né? Tenham sido trapaceados. E de repente agora ele diz que vai devolver 4 vezes mais se defraudou alguém. Aquela pessoa que criticou Jesus, talvez, né? Vai perceber, né? De que aquela presença de Deus, né? Valeu a pena. Ele me roubou 10 reais e agora me entregou 40. Olha o milagre. O pior é que muita gente, né? Às vezes não percebe isso, né? E continua no seu egoísmo. Continua criticando, ao invés de se converter, né? Louvar a Deus, né? E tornar-se como Zaqueu, um verdadeiro discípulo do seu amor, né? Então, gente, essa mensagem nós acabamos de ouvir no Evangelho, ela acontece a cada momento, né? Na história da salvação, a nossa própria vida, né? Então vamos, né? Pedir essa graça para com Zaqueu, né? Nós queremos estar sempre nosso coração aberto para acolher o Senhor. Queremos que Ele permaneça sempre nessa casa. Nós possamos, né? Irradiar essa fé, esse nosso amor, né? Olhando Cristo nos irmãos e levando, né? Essas maravilhas, né? Que libertam, salvam, dá esperança, né? Para tantos desesperados por aí, talvez, né? Ainda não encontraram, né? Não viram a presença do amor de Deus. Depois, eu quero terminar essa breve meditação lembrando de dessa mensagem vimos na primeira leitura, né? São cartas dirigidas a 7 igrejas no livro do Apocalipse. Essas mensagens diz respeito a cada um de nós, que nós somos a igreja, né? Muitas vezes nós caímos, né, em algumas fragilidades daquelas as quais o Senhor condena, né? Uma delas, ontem nós ouvimos, né, uma advertência do Senhor, né? Uma pessoa que tinha um certo zelo, né, trabalhava muito, mas o Senhor advertia, né? Esqueceu-se do primeiro amor. É o essencial, né? Oração, estar com Deus. Só assim as nossas obras vão produzir os frutos que Deus espera de nós, né? Deus nos adverte a não nos esquecermos de estar com Ele. Ser Maria, né? Para que o nosso lado, ser Marta, né? Seja um complemento, um acabamento, né? Da obra de Deus. Mas hoje nós vimos o Senhor dizer, né? Não seja morto, né? Seja quente ou frio, o humor não estou para vomitar. E nosso tempo de hoje nós estamos assim correndo grande risco, caímos na indiferença religiosa, né? Um pouquinho para Deus, um pouquinho para o mundo. A praga do relativismo, né? Como o Cardeal Ratzinger, que ainda não era Papa Bento, né? Uma vez escreveu dizendo que os grandes males, né?
A igreja, nosso tempo, é o mal do relativismo. Nos leva à indiferença religiosa, né? Seja quente ou frio, o morto para vomitar. É difícil a conversão de um tíbio. É mais fácil a conversão de um frio do que de um tíbio. Por isso que a gente precisa sempre estar, né, unidos a Cristo pela oração, né, que nos faz permanecer em comunhão com Ele. Para que a gente possa pedir ao Senhor para que cresçamos no fervor, que sejamos zelosos pelas coisas santas, pela verdade que nos liberta, e fechemos a voz do mundo, né? Que todo dia, por meio da mídia, né, perturba, né, o nosso coração. Nós fechemos essas vozes do mundo, né, que atiçam o nosso coração, nos desanima ou nos leva a tratar Deus com indiferença. Ouçamos, prestemos atenção àquilo que a igreja nos traz, né? O magistério, né? Para que não sejamos enganados, né? Porque ser enganado é muito fácil. Mas para quem reza, para quem busca se alimentar da graça de Deus, ele é protegido contra as seduções do mundo. E se cai, ele volta logo, né? Porque decidiu seu coração por Deus. Então que a gente possa, então, nos apoiar na vida sacramental, na oração, né? E no exercício da caridade, né? Nosso dia a dia. Que a Nossa Senhora, a nossa mãe, né, a mãe da igreja, né, nos acompanhe, para que a gente possa, né, transformar nossa vida, né, coerente àquilo que a gente crê. Louvado seja nosso Jesus Cristo. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.